meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, informando mais uma vez que a mesma está sendo transmitida ao vivo pela página do Facebook da Câmara Municipal de Boa Vista. Iniciando os trabalhos, passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, senhoras e senhores, nossos conterrâneos. Ata da 540ª sessão, realizada no dia 14 de setembro. Aos 14 dias do mês de setembro de 2019, reuniu-se esta edilidade sob a presidência do vereador José Fernando Leite Aires. Aberta a sessão, foi constatada a ausência justificada do vereador Carlos Antônio Macedo, pelo senhor secretário em exercício, vereador Zenaldo Nascimento. Ademais, o senhor presidente determinou a leitura da ata da sessão anterior, sendo colocada em votação e aprovada por unanimidade. Inicialmente, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias, quais objeto da presente sessão ordinária. Projeto de Lei do Executivo 29, altera a Lei 457/2014, que dispõe sobre o pagamento do GETOM aos membros da Comissão Permanente ou Especial de Licitação, Pregoeiro e Equipe de Apoio. Requerimento 25 requer a ampliação do módulo fiscal do município de Boa Vista, de autoria desta Câmara Municipal. Moção de pesar número 36, aos familiares do senhor José Gonçalves. Moção de pesar 37, aos familiares do senhor Cristiano Alves da Silva, ambos de autoria da mesa. No pequeno expediente, o senhor presidente José Fernando transmitiu algumas comunicações. A princípio, prestou homenagem aos falecidos e afirmou que cumpriram sua missão aqui na Terra. Em seguida, comunicou sobre o recebimento do convite da Prefeitura através da Secretaria de Educação para participarmos no desfile cívico da Independência no dia 15 de setembro. Também noticiou que logo após será realizado o 16º Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras e Filarmônicas nesta cidade. Da mesma forma, informou o recebimento do ofício da presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, a senhora Selma, para solicitando a indicação de 2 representantes desta Casa Legislativa para o próximo dia 20 de setembro, participar da 5ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá no próximo dia 26 de setembro. Logo após, o senhor presidente noticiou aos demais que na pauta da nossa ordem do dia haverá a votação dos projetos de lei do Executivo, que concede a subvenção tanto à FAP quanto ao Napoleão Laureano, de um salário mínimo. Informou ainda que o presidente, o senhor Derlópedas Neves da FAP, esteve ontem, o presidente da Câmara esteve ontem com o presidente Derlópedas Neves, numa reunião organizada pela FAMUP, tendo como organizador central o vice-presidente e prefeito constitucional de Boa Vista, o senhor André Luiz Gomes de Araújo, quem está mobilizando as prefeituras juntamente com seus gestores para que os mesmos também façam leis neste sentido, para disponibilizar mensalmente uma quantia de recursos tanto para a FAP quanto para o Napoleão Laureano. Depois, em um levantamento feito das demais prefeituras, em um levantamento inicial, é que 44 prefeituras já se colocaram à disposição para se fazer esta subvenção mensal. Com isso, fez um balanço de tudo que foi observado e o que é feito naquele hospital, que atende cerca de 22 mil pessoas e possui mais de 500 funcionários, atendendo mais de 130 municípios no atendimento aos pacientes com câncer e hemodiálise. E parabenizou o prefeito por mobilizar tantos gestores para contribuírem mensalmente com o Hospital da FAP através da FAMUP. Logo após, falou sobre a reunião realizada no último dia 5 no plenário, com os representantes do escritório de Campina Grande e do IBGE, para nossa surpresa, tivemos conhecimento de modificações feitas no território de Boa Vista no apagar das luzes
do governo de Ricardo Coutinho, através da Lei Estadual 11.259, de 2018, onde o governador do Estado faz saber que o Poder Legislativo decretou e o Executivo sancionou a seguinte lei. Ficam, no artigo 1º, consolidadas as divisas intermunicipais do Estado da Paraíba, estabelecidas pelos memoriais descritivos e mapas constantes desta lei, os quais compreendem as delimitações geográficas dos municípios paraibanos. E no anexo 30, o município de Boa Vista, em seu território, passa a ter novas descrições, mas ratificou que a nossa indignação é que estas modificações foram feitas sem um prévio conhecimento do gestor do município de Boa Vista, porque se é feita uma alteração no território, os primeiros que deveriam ser ouvidos eram os gestores. Então, o senhor presidente manifestou o seu repúdio à Assembleia Legislativa, que vota um projeto de lei, sem chamar os gestores, também manifestou o seu repúdio ao IBGE e ao Interpa. Depois acrescentou que, infelizmente, pela área, dá para perceber que Boa Vista perdeu no seu território, porque éramos uma área de 482 km², e aqui no novo mapa estamos com a área de 469 km². Informou que estamos solicitando audiência com o presidente da EMPAEL, Dr. Nivaldo Magalhães, para primeiro identificar quais foram estas alterações nos limites do município, perceber quais foram os reais prejuízos para Boa Vista e mostrar a nossa indignação com as modificações. Encerrou solicitando que se registre nos anais desta Casa Legislativa a moção de felicitação em virtude do aniversário do senhor vice-prefeito Valério Cavalcante Falcão, comemorado no dia de ontem, como também de sua irmã Carla Iraci Leite Ares e hoje de sua filha Ana Flávia, que está completando mais de um ano de vida, e pediu a Deus que iluminasse os caminhos delas sempre. Dando sequência ao pequeno expediente, o senhor presidente abriu a tribuna. Sebastião Pereira Porto iniciou solidarizando-se com as famílias enlutadas deste município durante esta semana. Depois comentou sobre a participação da reunião realizada no último dia 5, no plenário desta Casa, com os representantes do escritório de Campina Grande do IBGE, o qual relatou que foram discutidos muitos assuntos importantes para o município. O primeiro ponto que relatou foi sobre o recenseamento e que a partir de março de 2020 haverá as inscrições para aqueles que desejarem participar com vagas para 2 coordenadores e 6 recenseadores. Também foi realizado um amplo debate acerca do problema das delimitações do nosso município, que foram reduzidas e trazem muitos prejuízos não só geográficos, mas financeiros para Boa Vista. Marinés parabenizou o senhor presidente por sua fala e também o senhor prefeito pela iniciativa dos subvenções colocadas à disposição da FAP. Considerou vergonhosa a atitude dos políticos que aprovaram na calada da noite o fundo partidário para serem gastos com suas ricas campanhas, já que este dinheiro poderia ser utilizado na saúde e na educação. Finalizou solicitando uma palestra com um psicólogo e um psiquiatra em Boa Vista por conta do Setembro Amarelo, que é de campanha para conscientização sobre a prevenção do suicídio. Orlandino Pereira de Farias afirmou que ficou muito satisfeito com a atitude do senhor prefeito, pelo apoio que vem dando ao hospital da FAP. Depois comentou sobre as delimitações do município de Boa Vista e dos municípios vizinhos. No segundo expediente foram colocadas em discussão e votação as seguintes matérias. Projeto de Lei do Executivo 25/2019, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação Napoleão Laureano, a título para transferência de recursos financeiros, a título de subvenção social e da outras providências. Igualmente, projeto de Lei do Executivo 26/2019, autoriza o Poder Executivo a firmar convênio para a Fundação Assistencial da Paraíba, que vem a ser a FAP, para transferência dos recursos financeiros a título de subvenção. Projeto de Lei número 28/2019, institui o programa Vida Saudável no município e da outras providências, todos aprovados por unanimidade. Requerimento 25, aprovado por unanimidade. Moções de pesar 36 e 37,
ambas aprovadas por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, mandou o senhor presidente encerrar a presente sessão, que vai devidamente assinada por mim, secretário, em exercício, e o presidente. Em discussão, a ata da sessão anterior, não havendo nenhuma correção a ser feita, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário levante a mão. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, solicito ao subsecretário que faça a leitura das matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. Mensagem ao projeto de lei 30/2019. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a satisfação de remeter ao legislativo deste município o incluso projeto de lei que altera a lei que criou o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável do município de Boa Vista. A conjuntura atual impõe a necessidade de atualização do texto, seja quanto à sua composição, quanto à sua inserção de novas entidades e órgãos e a exclusão de outros que já não mais existem legalmente. Diante do exposto, solicitamos de Vossa Excelência apreciarem o incluso projeto com a maior brevidade possível, inclinando-se por sua devida aprovação. Artigo 1º. O caput do artigo 1º da Lei 330/2018, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, passa a vigorar com a seguinte redação. Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural com a finalidade de assessorar o governo municipal na deliberação, normatização, acompanhamento e avaliação da política agropecuária do município, competindo-lhe especialmente. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 330, que cria o Conselho Municipal, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. São membros do Conselho que trata este artigo representação dos seguintes órgãos e entidades. Prefeitura Municipal de Boa Vista, incisos 1, inciso 2, Centro de Vivências Geoparque Cariri do Sítio Bravo, 3, Associação dos Agricultores Familiares do Caluete, 4, Associação dos Pequenos Produtores do Sítio Riacho do Mato, Sítio Roçado do Mato, 5º, a Provista, Associação dos Produtores de Leite de Boa Vista, 6º, Câmara Municipal de Vereadores do município de Boa Vista, 6º, EMPAE, Escritório Local de Boa Vista, 7º, 8º, Secretaria de Assistência Social, 9º, Secretaria de Serviços Rurais do município, 10º, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boa Vista, 11, Igreja Católica de Boa Vista, 12, Associação dos Agricultores do Assentamento José Jovem, Sítio Joá, 13, Associação de Pequenos Agricultores do Assentamento Antônio Paulo, 15, Sintraf, Sindicato da Agricultura Familiar, 15, Cooperativa As Cabritas, 16, Associação Comunitária Os Quilombolas de Santa Rosa, 17, a Caprivista, Associação dos Caprinocultores de Boa Vista, 18, a Profi, Associação dos Produtores Rurais da Fazenda Inocêncio, 19, Secretaria de Saúde de Boa Vista e 20, Secretaria de Educação, Cultura e Turismo. Artigo 3º. O artigo 5º da Lei 330, que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Sustentável, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será regido por seu estatuto social, devidamente registrado na forma da lei. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Boa Vista, 27 de setembro de 2019, André Luiz Gomes de Araújo, prefeito. Moção de pesar 38/2019. Os vereadores dessa casa, que todos que sobrescrevem com assento nesta casa, vêm através deste, depois de ouvido o plenário, manifestar sua solidariedade e encaminhar a presente moção de pesar aos familiares pelo falecimento do senhor José Barbosa Filho, ocorrido no último dia 15 de setembro. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2019, todos os vereadores presentes nesta Casa Legislativa Mirim. Era o que tinha, senhor presidente. Essas são as matérias
que entraram na secretaria para a presente sessão. Há também um projeto de lei que foi dado entrada na última sessão, que será votado no dia de hoje. Esse projeto é que altera a Lei 457/2014, no segundo expediente será colocado em discussão. Gostaríamos de registrar a presença aqui no plenário de Carlos da Viração, conforme o senhor Orlandino pede sempre a correção, e de Dornelo Meira, presidente do Sindicato dos Servidores do município de Boa Vista. Algumas informações que recebemos convite da comunidade Olho d'Água para a 8ª Festa São Francisco, a se realizar entre os dias 3 e 5 de outubro de 2019. Dizer que esta semana o prefeito André Gomes, a sua gestão completou 1000 dias, né, de gestão, com muitas ações, muitas obras já entregues à população. Que a gente pode ratificar é que o Poder Legislativo ele deu a contribuição e vem dando a contribuição para a gestão do senhor André Gomes, gestão essa sendo realizada com bastante êxito, bastante ações, bastante atividade, e a Câmara tem cumprido o seu papel, seja na fiscalização, seja defendendo de forma permanente o equilíbrio fiscal do município. O prefeito André é conhecedor dessa nossa meta, que a gente tenha sempre em mente essa direção para que o município ele não fique igual aos demais municípios brasileiros endividados, né, e que esses 1000 dias seja também de reflexão daquilo que não foi feito, daquilo que não deu certo, né, e projetar uma Boa Vista cada vez melhor, cada vez maior, dando aos seus moradores uma qualidade de vida mais significativa, uma qualidade de vida, seja para os moradores da zona urbana, seja para os moradores da zona rural. Sabemos do seu empenho, da sua dedicação, como também de todo o secretariado, de todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Então, vem aqui o reconhecimento da Câmara Municipal de Boa Vista pelas ações desenvolvidas ao longo desses 1000 dias de gestão do prefeito André Gomes. Gostaríamos de dizer que na última quinta-feira, dia 26, realizou-se nesta casa Conferência Municipal da Assistência Social. Na tribuna, acredito que os vereadores indicados para participar dessa conferência, que foram os vereadores Antônio Macedo e Sebastião Porto, irão comentar sobre a realização desta Conferência Municipal da Assistência Social. Dizer também que na última quinta-feira, a professora falecida em memória, Francisca Leite Vitorino, completaria 100 anos de vida, né? E a Câmara, na noite de hoje, com a graça de Deus, der tudo certo, estaremos realizando esta sessão em homenagem à dona Francisquinha, uma professora que chegou em Boa Vista em 1949, mas que deu contribuições que a gente não consegue mensurar, porque a contribuição dela foi na área educacional, e nessa área a gente não tem como aferir, não tem como a gente dizer o tamanho dessa contribuição, por ser tão importante a contribuição que ela deu ao longo de sua vida para a educação e o desenvolvimento desta terra. Então, é um reconhecimento não apenas da Câmara, que somos os representantes do povo, mas é um reconhecimento de toda a Boa Vista pelo grande trabalho desenvolvido ao longo de sua vida pela professora Francisca Leite Vitorino. Na oportunidade também estaremos entregando a medalha de honra ao mérito municipal ao senhor Homero Vitorino Filho, que vem a ser filho de dona Francisquinha. Essa propositura
foi apresentada pelo vereador Sebastião Pereira Porto, acredito no ano de 2003, e o momento oportuno, o momento em que nós iremos homenagear Dona Francisquinha, o Merinho também estará recebendo a medalha de honra ao mérito municipal. Essas são as palavras iniciais, desde já convidar todos os internautas que nos acompanham para participar, para prestigiar esta sessão especial em homenagem ao centenário de nascimento da professora Francisca Leite Vitorino. Então vamos, ainda no pequeno expediente, abrir a tribuna para os oradores que assim desejarem utilizar. Com a palavra, o orador inicial, o vereador Sebastião Pereira Porto. Sebastião deu uma saidinha. Com a palavra o vereador Antônio Macedo. Como falei anteriormente, ele representou a Câmara na Conferência Municipal da Assistência Social, vai relatar um pouco do que ocorreu nesta conferência. Com a palavra o vereador Antônio Macedo. Bom dia, senhoras e senhores, os meus conterrâneos, senhor presidente, vereador Isenaldo, segundo secretário, a quem tenho certeza me substituiu muito bem na semana passada, né? Nem tanto, mestre, mas eu tenho certeza que substituiu. Então eu quero agradecer a compreensão de todos pela ausência, e estive em Fortaleza no casamento de um conterrâneo, filho de Marcos. Já era o segundo convite que recebia e na vez passada, mesmo estando em Fortaleza, houve um imprevisto e acabei não indo à festa de formatura. E dessa vez, graças a Deus, tudo deu certo e tive a oportunidade de conhecer, de me encontrar com alguns conterrâneos, entre os quais Paulinho e Cida, e Ivonaldo e sua esposa, Beni, Margarida daqui, Graco. Então, estivemos lá reunidos numa belíssima festa de casamento, sendo muito bem recebido pela família de Marcos e de Lúcia, a quem aqui eu quero agradecer o convite e, ao mesmo tempo, dizer que fomos muito bem recebidos e foi uma festa magnífica que ficou marcada nas nossas vidas. Com relação à participação minha e de Sebastião esta semana, na quinta-feira, na conferência de assistência social, houve uma palestra aqui de uma professora de assistência social, Joelma, inclusive uma palestra que tocou bastante em alguns pontos, dos quais a gente faz muita referência, que é relacionada ao orçamento, ao plano plurianual, à LDO e ao orçamento, de modo que a gente teve a oportunidade na oportunidade que foi citado o orçamento, e levando em consideração o desconhecimento da maioria, de que a Câmara já fazia alguns anos que vem fazendo audiências públicas na zona urbana e rural, sendo que, enquanto na zona rural a gente tem recebido um apoio, inclusive o Sebastião citou, entre 20, 30 e até mais 40 pessoas na zona rural, aqui na zona urbana, muitas vezes tem 5 pessoas, embora um carro de som passe avisando as pessoas sobre a importância de se debater e de se discutir a lei orçamentária anual. No entanto, a frequência é muito baixa. E a gente espera que esse ano, ao ser marcada, essas pessoas que estavam aqui, algumas delas possam comparecer. Para entender também o orçamento, entender o porquê das verbas que estão sendo destinadas para cada secretaria e, no caso específico, para a assistência social. Foi ventilado, foi discutido a questão dos programas sociais, que o governo tem cortado verbas nas mais diversas áreas, e uma das quais que será bastante atingida será
na área de assistência social. Frisamos com relação às propostas que foram direcionadas o aprimoramento dos meios a questão do CRAS, a inclusão que está sendo feita dos programas sociais da Secretaria, como é o caso da Zumba, da Capoeira, que está sendo agora disseminado para os municípios, para a zona rural. Já existe lá em Caluete, já existe em Santa Rosa, já existe lá em Cacimba Nova, e nós queremos que esta ampliação se dê para toda a zona rural. E no momento eu dizia que no momento que a gente amplia, automaticamente também a gente requer mais recursos no orçamento para essas rubricas. Também foi ventilada a questão da violência doméstica, que já se faz necessário, como uma das propostas, a criação, e eu até sugeri casos crescentes que vêm ocorrendo em Boa Vista, com medidas protetivas que estão sendo disponibilizadas praticamente toda semana, e eu sugeria que houvesse palestras com os casais, sobretudo aqueles em estado de vulnerabilidade. Também um programa, também colocado em proposta, para acompanhamento dos adolescentes, e aí foi uma proposta só dos adolescentes e das mulheres em estado de vulnerabilidade. Jovens que estão consumindo drogas, álcool e fumo, que podem ser, obviamente, incluídos no programa. Algumas propostas que seria a garantia do programa Criança Feliz, já uma prorrogação de 2 anos, segundo a palestrante falou, que já existe essa garantia, que seria a sua ampliação. Também a colocação ou disponibilização, como uma outra proposta, de um veículo pela prefeitura, seja comprado ou locado, para colocar à disposição desse programa Criança Feliz, dado a dificuldade dos agentes a fazerem um acompanhamento nas residências desses jovens. Então, eram essas as principais propostas, algumas de demandas a nível nacional, que se refere ao orçamento, e depende, basicamente, de uma luta a nível nacional. E, por fim, também foi ventilada a questão do BCP, que também é parte interessante de todo o município, que, com a reforma da Previdência, havia essa possibilidade de se diminuir a idade para 60 anos, para se ter direito ao BCP, contando que a pessoa começaria, então, a ter uma renda de R$ 400, e só aos 70 anos atingiria, então, um salário mínimo. Mas isso está, até o momento, sendo excluído, pelo menos em tese, na prática está sendo excluído, como foi o assunto dos agricultores, e da reforma da Previdência está sendo discutido a parte, me parece, pelo que vi, numa PEC paralela, que é inclusive com a inclusão de estados e municípios, que ainda não foi feito. Então, em linhas gerais, eram esses os assuntos relacionados à conferência, e também uma outra que achei, eu disse em off ao colega, que houve uma proposta para que aumentasse os repasses da secretaria de 6% para 15%. De imediato eu disse até a Sebastião que era impossível, né, Sebastião? Era impossível, porque na hora que eu cubro um santo, eu tenho que descobrir o outro. E aí, de um modo geral, não tem como você sair de um orçamento limite já de 2 milhões e pouco, menos de 100 mil, para mais de 5 milhões. De onde viria esse dinheiro? Então, justamente pelo desconhecimento do que é um orçamento, é que a gente, às vezes, pode propor determinadas coisas, mas eu disse que qualquer uma mudança teria que, obviamente, outras secretarias sofrer as consequências. Então, em linhas gerais, seria isso, dizer que, diante da pouco dinheiro, os poucos recursos que se dispõe à secretaria, de qualquer modo, tem se feito um belíssimo trabalho.
Uma outra coisa que foi ventilado também, e eu quero fazer referência, é a questão as famílias que se encontram em estado de vulnerabilidade provisória, que muitas vezes as famílias querem, algumas, eu não vou dizer que aqui em Boa Vista, em qualquer canto, é natural que isso aconteça. Algumas famílias, às vezes, acham que deve ser sustentado por uma prefeitura, por exemplo. Quando a gente trata de feira, não é bem assim, mas a secretaria tem um trabalho e deve ter uma atenção especial para aquelas famílias que necessitam de uma feira, estão passando por uma dificuldade, o marido ficou desempregado, está em situação de vulnerabilidade, de risco, de necessidade. Então, nestes casos, é permitido que a secretaria chegue junto com a feira, com uma assistência mais enfática. Inclusive, essa semana eu vi, eu só vou dizer, não vou dizer a pessoa, mas eu vi na própria rede da internet, no Facebook, uma pessoa pedindo auxílio à cidade, porque o marido estava passando por necessidade, estava fazendo uma cirurgia e necessitava de feira e de alimentação. Eu acho que isso é o trabalho que deve ser norteado, um dos trabalhos que deve ser norteado pela Secretaria de Assistência Social. Então, era isso, senhor presidente. Por fim, eu quero, aproveitando a oportunidade aqui da presença de Carlos, desejar uma boa-vinda, embora não tivesse visto na última sessão, o seu colega já esteve aqui, dizer que sentimos muito felizes, sentimos sua ausência aqui. Na época eu citei aqui a Fernando nem sabia, e a gente só sabia que você não estava vindo à sessão, e soubemos que você passou grandes dificuldades de saúde, problemas de saúde seríssimos, e graças a Deus, Deus está lhe dando uma grande oportunidade de recomeçar a vida e de partilhar conosco esses momentos no sábado. Então, ficamos muito felizes por você. E também leve o nosso abraço, e se assim for, para um grande amigo também, que é Renato. Né? Eu soube que Renato foi mordido de cobra da viração e esteve em momentos difíceis, mas graças a Deus está se recuperando. Não é? A última semana, nesta semana, o que eu soube, o último dia que ele já estava na enfermaria, não sei se já recebeu alta, já está em casa. Então, fico feliz, porque, inclusive, no domingo, eu, conversando, sem saber, eu comentava com algumas pessoas da zona rural sobre a questão das cobras. Eu falava na cobra coral, na cascavel, e da gravidade que era para os agricultores trabalhar sem nenhum meio, sem nenhuma assistência, sem nenhum equipamento, fosse uma bota, uma calça comprida, para se proteger desses males. E, por incrível que pareça, já tinha acontecido com o Renato e eu não estava sabendo. Mas, graças a Deus, ele saiu dessa. Então, era isso, senhor presidente, agradecendo a participação nesta tribuna. Muito obrigado. Feito o devido relatório da participação na assistência social, agradecemos. Fernando, só esqueci aqui, o colega Bastião trouxe para cá. Por fim, foi eleito 2 delegados para a Conferência Estadual, e as escolhidas foram Marcela já conhecida da Secretaria, representante do governo, representante da sociedade civil, foi a senhora Silvana de Neto de Bino. Então, foram as duas representantes. Neto de Biró. É Neto de Biró. Aliás, de Bino não, de Biró. Me desculpe. Então, é Silvana de Neto de Biró. Então, as duas foram escolhidas como delegadas para a convenção regional, não é isso? Obrigado. Gostaria também, antes de passar a palavra ao vereador Marinésio, de mencionar a moção de pesar, né, aos familiares do seu José Barbosa Filho, falecido no último dia 15 de setembro. Seu José Barbosa, aos 93 anos de idade, cumpriu a sua missão, faleceu na casa de sua filha, rodeado por todos os seus familiares, né, sem a necessidade de ir ao sofrimento de um hospital, né. Eu acho que descansou deste mundo
ao lado, né, de seus filhos, de seus netos, bisnetos, de todos aqueles que lhe amavam e lhe amam muito, ficando apenas a saudade, e esta casa reitera, não poderia deixar de se associar ao pesar e manifestarmos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Né? Seu Zé Barbosa, pai do ex-prefeito José Alberto Soares Barbosa, seu Zé de uma família, teve uma família de vários filhos, deu a sua contribuição ao longo de sua vida a esta terra. Então, aos familiares, o nosso reconhecimento e a solidariedade de todos que compõem esta Câmara Municipal de Vereadores. Então, com a palavra, o vereador Marinés Sampaio. Bom dia, senhor presidente e colegas vereadores, pessoas aqui presentes, Carlos, Faustino Filmagem, funcionário da casa, aos internautas que nos assistem nesse momento. Que me traz essa tribuna, senhor presidente, primeiramente agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Sem Ele não seria possível, nada seria possível. Eu gostaria aqui de parabenizar a Flávio Farias pelo excelente desfile e encontro de banda que houve aqui nesta cidade. Na pessoa de Flávio, também parabenizo a Prefeitura Municipal, na pessoa de André, pelo total apoio que trouxe para aquele evento. Foi muito bom para o comércio, para as pessoas de Boa Vista, para receber pessoas de fora. Enfim, parabenizar a Secretaria de Educação, na pessoa de Berlita, com toda a sua equipe da educação. A Carol, a secretária de Saúde, com a sua equipe de saúde também, prestando excelente assistência. Como não poderia também deixar de parabenizar a equipe da limpeza, coordenada pelo a divisão da Secretaria de Serviço Urbano, na pessoa de Fred, porque foi um trabalho bonito, onde aqueles pessoal trabalharam para que deixasse a cidade bonita, para que as pessoas viessem de fora e tivessem uma boa visão da nossa cidade. Então, fica a todas essas pessoas, meu sincero parabéns. E dá uma ideia, tá certo que quem coordena, quem inventou o desfile, tem condições totalmente de saber o que está bom e o que não está. Mas eu dava aqui uma sugestão que, nos próximos encontros, diminuísse o percurso dessas bandas. O sol é muito quente, aquelas pessoas saem do ginásio, na quintura, quando chega lá embaixo, é sem graça, já é abandonando os instrumentos, procurando uma sombra, que eu acho que deveria concentrar dali da rua de baixo para a rua de cima, o povo todinho e aquele desfile. Eu acho que seria mais interessante, mas isso não cabe a mim, cabe ao coordenador. E falar também aqui sobre, eu não poderia me calar, porque na última sessão eu trouxe aqui um discurso, um debate sobre a depressão, e vou continuar falando sobre isso. É um problema sério, é um problema mundial, e aqui já falamos muito em prevenção, a saúde preventiva. E eu acho que nós não podemos se calar, nem cruzar os braços diante dessa enxurrada que está acontecendo, que é a depressão e o suicídio. Fica aqui mais uma vez o meu apelo que a Câmara, a Prefeitura, contrate profissionais para dar palestras às pessoas enquanto a gente pode conversar com eles. Todos os programas de rádio que eu assisto por todo o estado, pelos outros estados que eu passo, quase todo dia tem entrevista com psicólogo, com psiquiatra sobre essas coisas.
e ajuda muito. Então, para o momento, era só, senhor presidente, encerrando dizendo, Deus é bom o tempo todo. Muito obrigado. No momento oportuno, vereador Marinés, nós estaremos em parceria com a própria Secretaria de Saúde, viabilizar a realização desta palestra, porém, em conversa em off com a secretária, ela coloca que o papel que a Secretaria de Saúde atua não é tanto em focar o suicídio em si ou a depressão, não deixar em evidência esse nome, e sim promovendo ações, trabalhos com as pessoas para que esse mal seja curado. E não evidenciar tanto o nome, a quantidade de suicídios, porque isso pode até incentivar, conforme os estudiosos colocam, quando você evidencia muito um fato e as pessoas quererem colocar isso na cabeça. Colega. Mas esse momento será trazido aqui, a população vai ter acesso a um profissional. O colega tem total razão nesse aspecto, mas para eu chamar a atenção, eu tenho que chamar aqui nesta casa dessa forma. Mas essa semana mesmo, ouvindo uma entrevista com um psiquiatra, e ele falou que não era nem para a imprensa, às vezes, divulgar a maneira, porque, às vezes, tem uma pessoa que está pensando em fazer e não tem coragem. Aí, quando sabe que outro fez, aí, fulano fez, eu vou fazer também. É um caso muito, muito sério. Verdade. Obrigado. Então, ela disse que o trabalho da secretaria vai nesse lado de tirar as pessoas desse fundo do poço de uma outra forma, inserindo em ações e em trabalhos em que as pessoas possam se sentir ainda vontade de viver. Aproveitando o momento, eu faço um apelo à secretária mais uma vez, que eu sei que ela já está organizando isso para levar para o Caluete como é o programa que o pessoal dança? A Zumba. A Zumba. O pessoal, só o que fala lá na comunidade é a esperança que essa Zumba chegue lá, que ajuda muito também nesse fator. Vereador Humberto Pereira, com a palavra. Bom dia a todos. Eu sou até de acordo com a opinião do colega Marinés. Eu acho que a rota desse desfile é muito cansativa. Assim, já escutei muitos dizer que é uma das cidades que é mais longa o desfile. Eu acho que, não sei, eu até respeito a opinião da coordenação, mas acho que deveria pegar de uma parte da rua Massimino, se ficasse mais próximo. Tranquilo. Porque é muito longe. Outra coisa que eu gostaria, eu até ia colocar um requerimento, senhor presidente. Eu acho que nós devíamos se reunir nessa tese sobre, que já está se aproximando, eu acho que com certeza deve ter a festa do Bom Jesus, né? Sobre esse parque na rua de cima, eu acho que ali deveria botar esse parque todo na rua de baixo ou em outro local, e que deixasse aquele espaço ali, no geral, para ficar folgado para a população, para os visitantes, ficar mais à vontade ali, porque você vê, 10 horas, 11 horas da noite, o parque fecha, fica aquela escuridão tomando praticamente a conta da rua inteira. Então, acho que é momento que deveria se pensar melhor, né? Só isso mesmo. Bem lembrado pelo vereador Marinés a questão tanto do desfile cívico como do encontro de bandas realizado em nosso município. Está realmente de parabéns à Secretaria de Educação, na pessoa de Berlita, pelo desfile cívico.
onde todas as escolas participaram. Do Francisca Leite, apenas a primeira fase do Fundamental 1, né? As escolas rurais, todas elas compareceram. E também a Flávio Alex, pela realização de mais um encontro de bandas marciais e fanfarras. Assim, a minha crítica apenas vai no sentido que eu acredito que o desfile cívico ele era para ter sido seguido. A zona urbana, junto com, logo em seguida, com a zona rural. Porque, ao terminar a zona urbana, pareceu que não teria mais escolas para desfilar. E aí ficou o pessoal da zona rural, tipos, vinha entre bandas, e não houve aquela sintonia do desfile cívico. Uma banda poderia ter ficado parada de frente ao palco, como se diz, né? E as bandas e as escolas passassem naturalmente desfilando, né? Eu acho que perdeu apenas essa sintonia. Vai aqui uma sugestão, mas todas as escolas de parabéns, todas as escolas trouxeram temas importantes, desde o alerta contra o mosquito da dengue, desde vários temas, uma homenagem a ex-secretárias. Acredito que foi bastante proveitoso esse desfile, as crianças gostam de participar. Eu mesmo perdi algumas escolas da zona rural porque realmente não sabia que na sequência viriam. Eu acredito que era para ter feito o desfile todo de uma vez, né, a sequência de todas as escolas. Mas está de parabéns a secretaria, está de parabéns a divisão de cultura, através de Flávio Farias, né, e que nos próximos anos as falhas sejam corrigidas e que o desfile aconteça mais uma vez, como também um encontro de bandas. O vereador Zenaldo desistiu de falar. Então vamos às matérias que entraram na secretaria para a presente sessão. A moção de pesar já comentada será encaminhada aos familiares do senhor José Barbosa Filho, assinada por todos os senhores vereadores. Temos o projeto de lei número 29, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 457/2014, que dispõe sobre o pagamento de jeton aos membros de comissões permanentes ou especial de licitação, pregoeiro e equipe de apoio da outras providências. Com a palavra, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, senhores vereadores, com relação ao projeto de lei do Executivo 29, que altera a lei 457/2014 e que dispõe sobre o pagamento de jeton aos membros da comissão, após análise do mérito e da constitucionalidade, não encontramos nenhum óbice e demos o seguinte parecer: o pagamento de jetões aos componentes da comissão de licitação se faz necessário face à responsabilidade a que estão submetidos, tanto pela importância quanto pela finalidade a ser atingida pelo ente público, bem como pela transparência dos atos administrativos, cuja finalidade maior é o uso dos meios legais na consecução dos objetivos propostos pela comissão, ou seja, adquirir de forma legal e transparente os bens e serviços que serão utilizados pelo poder público, e neste norte cabe à comissão desenvolver um trabalho com responsabilidade e competência, lembrando que os mesmos estão sujeitos à responsabilização civil e criminal dos seus atos, razão pela qual se faz necessária uma remuneração justa por este trabalho. Este é o parecer, Sala das Comissões, 26 de setembro, Carlos Antônio Macedo de Farias, relator, que vem acompanhado pela comissão,
assinados pelo presidente Marinés Almeida Sampaio, Carlos Antônio Macedo, relator, e Joaquim Luiz Meira, membro. Na verdade, o projeto ele faz apenas uma atualização nos valores, né? Inicialmente, o presidente da Comissão Permanente de Licitação, lá em 2014, era R$ 70, passou para 100. O membro da Comissão Permanente de Licitação era 50, passou para 75. O presidente da Comissão Especial de Licitação, 70, passou para 100. O membro da Comissão Especial de Licitação, 20 passou para 75. Pregoeiro oficial era 70, passou para 95. Equipe de apoio, 50, passou para 75. Feita uma correção na tabela. Esses são os esclarecimentos do projeto. Em discussão ainda o projeto, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for contrário, levante a mão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei que altera a redação dos artigos 1º, 2º e 5º da Lei de número 330, de 25 de junho de 2008, e adota outras providências. Na verdade, ele altera o nome do conselho, ele acrescenta o termo solidário. Antes era Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Boa Vista. Aí agora ele passa a ser chamado Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário de Boa Vista. É uma alteração proposta. E as demais alterações, na verdade, elas é na composição dos membros desse conselho. Como acredito que de hoje a 8 haverá uma sessão ordinária, a gente pode deixar esse projeto, porque de hoje a 15 é feriado nacional, né? A gente pode antecipar ou postergar essa sessão para o dia 19. Como também os dois vereadores ligados aos sindicatos, Neto Meira e Carlos Jovem, né, que compõem a composição desse conselho, não estão presentes, né, justificar aqui a ausência do vereador Neto Meira, que se encontra internado ali no posto médico, problema de saúde, certo? Então, a gente pode deixar para a próxima sessão, já com a apresentação de parecer por parte da comissão, e um debate amplo, passando essa composição aqui para 20 membros, né? Não sei se vai ser fácil reunir todo esse povo, né? Mas são 20 entidades, né? E a gente vai apenas sugerir uma correção aqui. Câmara Municipal de Boa Vista é o suficiente, né? Precisa Câmara Municipal de Vereadores, né? Câmara Municipal de Boa Vista. Número ímpar, né? Da oposição. Isso. Agora, no anterior, tinha o termo regimento interno. Aí, por orientações já eu acho, do pessoal da EMPAE, que trabalha com o Conselho Rural Sustentável, eles solicitaram essa alteração. O correto é regimento, no caso. Do governo. Então, é um projeto que a gente pode debater mais, né? Esperar mais uma semana e discutir um pouco mais. Eu lembro que nós estamos sempre encaminhando 2 membros, no caso são os vereadores Neto Meira e o vereador Izenaldo, que são os representantes desta casa no Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do município de Boa Vista. Então, fica para a comissão apresentar este parecer, verificar essa questão, se estatuto ou se regimento,
para que não tenha nenhum problema mais na frente. Essas são as matérias que foram dadas entradas, a pauta foi vencida. Gostaria de agradecer a todos os senhores vereadores, a todos os internautas que nos acompanham em mais uma sessão e convidar mais uma vez a todos, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, aqui neste plenário, para mais uma sessão especial, desta vez em homenagem ao centenário de nascimento da professora Francisca Leite Vitorino. Estejam todos convidados para esta singela, mais do que merecida, homenagem a esta grande mulher que deu a sua contribuição à educação de tantos boavistenses. Então, agradecendo a todos, principalmente a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária. Muito obrigado, excelente final de semana, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.